Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: "Do que estáis falando pelo caminho?" Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: "És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Quais?" E eles responderam: "As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram." Então ele lhes disse: "Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: "Acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras?" E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: "Paz seja convosco." Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estava vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: "Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho."
E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Pai, abre os nossos olhos, Senhor, assim como o Senhor fez com esses discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor estava com eles e eles não te viam. Eles não sabiam que era o Senhor. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a Tua presença, a Tua beleza, a Tua santidade. Eu também te peço, ó Deus, que o nosso coração sinta esse queimar pela Tua palavra, pela Tua Escritura, porque ali está o segredo, Pai, do encontro com o Deus soberano, nosso Criador. E todas as vezes que nós lermos a Tua palavra, Senhor, ela seja revelada a nós e que o nosso coração possa arder, Senhor, todas as vezes que nós compreendermos a Tua Escritura. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.